pelo Galo, show de bola, Milton Naves, por uma vitória do Atlético hoje para se recuperar no Brasileirão. Cláudio Rezende, como vai o Galo pro jogo de hoje? Um abraço, boa tarde, Cláudio. Um abraço, Thiago, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu vou me lembrar, Thiago, a gente teve a final da Copa Libertadores ao lado do Milton Naves lá no Pacaembu, aquela vez que o Corinthians ganhou no Boca. A gente tava junto. Você tava nessa? Eu tava junto contigo e o Milton Naves. Passamos perrengue lá na Thiago. Boa lembrança, viu, Cláudio? O Corinthians é campeão da Libertadores em 2012. O Pacaembu super acanhado. E o Milton, eu me lembro que ele narrou quase que de costas pro Salvo Espíndola. Na época era analista de arbitragem da Conmebol, que nos cedeu ali a cabine, a Itatiaia, a única emissora que conseguiu entrar no Pacaembu, porque as emissoras de rádio ficaram no anexo, fora do estádio. Deu uma briga, uma confusão entre os jornalistas que não conseguiram entrar, mas o Milton Naves, super profissional que era, eu me lembro, narrei também ali, espremidinho, mas a Itatiaia, como sempre, né, nos grandes jogos importantes para o nosso país, presente, e ela estava nesse jogo. Confesso que não me lembrava que você tinha acabado de entrar na rádio, né, Cláudio? No início meu da rádio, fizemos essa cobertura juntos, Thiago. É verdade, vários Corinthians jogos, e Boca, Corinthians campeão na narração do show de bola, Milton Naves. Você também conviveu com o Milton, né, Cláudio? Isso, muito aqui no Rádio Esportes, várias viagens também. Grande profissional, e vocês já falaram aí durante o programa, uma pessoa ímpar também. Vai em paz aí, descansa em paz, show de bola, Milton Naves. Hoje o Galo, Thiago, precisa da vitória, né? Depois do sufoco que foi contra o Ceará na Copa do Brasil, a classificação veio, o mais importante, mas o time do Galo tem que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A última vez foi no Clássico, né? O Galo venceu o Clássico, aí ficou aquela expectativa. Agora o Galo embala, não conseguiu, né? Contra o Botafogo, tomou o gol no finalzinho, na semana passada, em casa, na Arena MRV, e hoje é o Mirassol. E por que esse jogo é chave, fundamental para o Atlético, Thiago? São 3 partidas antes da parada para a Copa do Mundo. E é o único jogo em casa, esse contra o Mirassol, hoje 6h30. Depois o Galo pega o Corinthians, sábado que vem, domingo que vem, né, lá em São Paulo, no outro domingo, e tem o Vasco da Gama. Os 2 jogos como visitante. Então, para o Atlético, que está tentando inicialmente fugir da zona do rebaixamento, aquele perigo ali, tem 1 ponto a mais que o primeiro da zona hoje, o Galo precisa vencer e não tem como negociar isso hoje contra o Mirassol. E aí o Barba Domingues, Thiago, ele ganhou reforços importantes para esse jogo, né? O zagueiro Juan, que vem sendo o mais regular do time, o Juan está de volta, liberado pelo departamento médico, ficou fora dos 2 últimos jogos. E o Bernard também, que foi ausência na partida lá contra o Ceará, com um pisão no pé, não pôde jogar. Até viajou, mas foi cortado de última hora. Então, com o Juan na zaga, eu tô curioso para saber. Eu acredito que ele vai manter o esquema com 3 zagueiros, Juan, Lianco e pode ser o Alonso, né? O Alonso, que foi titular com ele alguns jogos, não apareceu no time. Ele pode ter descansado, o Alonso, lá contra o Ceará. E aí eu tô apostando em Maicon e Alan Franco no meio campo, né? Os 2 volantes. O Renan Lodge pela esquerda, pela direita. Pode ser o Coelho, né? O Coelho que fez essa função. O Galo joga em casa, vai ter que propor o jogo. E o Bernard com Minda e Cassierra. É um provável Galo para o jogo de logo mais na Arena MRV. A última parcial, Thiago, dava conta de 12.500 ingressos vendidos até o fim da tarde de ontem. Então você, torcedor do Galo, tá aí nesse sabadão. É um horário 6h30, amanhã domingo, né? A turma, quase ninguém trabalha no domingão aí, então o pessoal pode ir acompanhar o Galão da Massa, ingresso a partir de R$29, Thiago. Hoje o torcedor precisa abraçar o Galo na Arena MRV. Deixa eu trazer a Nath Fiuza, o Ale Oliveira pra roda, é um jogo muito importante, porque o Galo pressionado, pegando o Mirassol em casa. O Mirassol vem melhorando já. O Paulo Azeredo traz as informações do Mirassol, mas para o Atlético é um jogo muito importante, um jogo, diria até decisivo para as pretensões do Atlético para a parada da Copa do Mundo. Está numa melhor condição. Nath Fiuza, momento de pressão. Ale Oliveira, são comentaristas da Itatiaia. Expectativa de vocês para o jogo de hoje. Começa contigo, Nath. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Meu abraço, viu? A você, ao Cláudio, ao Ale Oliveira, a todos que nos acompanham.
Um sábado inevitavelmente sentido pra gente, né? Deixo aqui o meu abraço à família, do Milton, aos amigos. Eu tive a oportunidade de conviver com o Milton na Rádio Itatiaia por 1 ano, praticamente exato. Cheguei no meio de 2021, vão completar 5 anos agora, no próximo mês que eu estou na Rádio Itatiaia, e apesar de não ter convivido tanto tempo com ele, acho que o meu relato reforça isso que todos nós já vínhamos falando desde cedo, né? O quanto ele era uma pessoa generosa, sensível, convivi pouco tempo com ele, mas o suficiente para ter recebido vários conselhos, para desfrutar da generosidade que ele tinha, de elogiar no ar, né, de fazer questão, de incentivar. Fiz algumas poucas edições do Rádio Esportes na companhia dele, que foram muito marcantes para mim, porque não sei se já citei isso aqui em outras oportunidades. O Rádio Esportes é o meu programa preferido da vida, assim. Acompanho o Rádio Esportes desde muito nova e ouvia com o Milton, depois tive a oportunidade de trabalhar com ele. Então, foi um sentimento muito bom de realização, de conviver com quem é referência. Então, meu abraço ao Milton, onde quer que ele esteja, e a todos os amigos e a família também. E a gente honra o legado dele trabalhando, né, Tiago? E hoje, um sábado importante, começando pelo jogo do Atlético, 6h30 da noite, lá na Arena MRV. O Atlético pressionado não só pela proximidade ali à zona do rebaixamento, mas também porque o futebol está devendo, né? Aquele empate com o Botafogo frustrante, porque o Atlético até não jogou mal, mas mais uma vez a dificuldade que o time tem de manter o resultado, de segurar a vitória, né? E aí se complica mais uma vez, desperdiça pontos importantes em casa e agora terá uma oportunidade de escrever uma história diferente. Isso que o Cláudio falava, de ser o último jogo antes da pausa em casa no Brasileirão, é muito significativo, porque os outros 2 jogos, contra Corinthians e Vasco, serão jogos difíceis e contra adversários que vivem um momento de mais ascensão do que o momento do Atlético. E repito o que falei aqui ontem, a gente está vendo times que estão abaixo do Atlético na tabela de classificação ou ali muito embolados, mostrando capacidade de reagir, e o Atlético não pode ficar para trás. Tem que pegar o que foi o jogo contra o Cruzeiro, aquele clássico, e usar como exemplo, não por si só da vitória, mas da intensidade, da organização, da competitividade. Não vai achando que o Mirassol é um adversário fácil não, porque não é. Tá na zona do rebaixamento, mas vem crescendo, vem melhorando, jogando bem na Libertadores, tem nomes interessantes. O Atlético não pode ser uma equipe desorganizada, tem que tentar ser protagonista dentro da sua casa, fazer um bom resultado, porque é um jogo muito importante, o Campeonato Brasileiro muito equilibrado, e os pontos em casa, eles acabam tendo um peso ainda maior, né, Tiago? Exato, Nath. Olha, Oliveira, o Barba Domingues falar em time, escalação, o Cláudio vai trazer um provável depois, mas é difícil prever, né? Porque o homem mexe muito no time e evidentemente não encontrou até hoje o time base do Galo. Ale, boa tarde, Ale Oliveira. Boa tarde, Tiagão, aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. E aí eu acho que esse é uma das questões aí do Atlético, né? De tentar definir uma formação, e a gente não está falando aqui só para o torcedor ou para a imprensa, é para os jogadores mesmo, né? Para você ganhar um entrosamento, para você fazer os encaixes e para ter um melhor rendimento, né? Então acho fundamental. Claro, ele tem que rodar o time, a gente já discutiu muito sobre esse assunto, porque são 3 competições. Mas na Sul-Americana ele coloca um time alternativo, na Copa do Brasil, que agora é só depois da Copa, e no Campeonato Brasileiro fundamentalmente, ele tem que ter uma base titular e voltar a render, né? 1 ponto da zona do rebaixamento, se você levar em consideração só o Campeonato Brasileiro, o Atlético só tem uma vitória nas últimas 5 rodadas, se você considerar todas as competições, uma vitória nos últimos 6 jogos, e tirando o Clássico, desempenho muito aquém, né? Muito aquém. Então, eu acho que não só os 3 pontos estão em jogo hoje, mas também o reencontro com o seu melhor nível de jogo, né? Até porque tem um adversário que, curiosamente, você falou da recuperação do Mirassol, só tem uma derrota nas últimas 4 rodadas do Brasileiro, classificou na Copa do Brasil e está em primeiro no seu grupo na Libertadores. Então, sem dúvida que é um Mirassol que vem motivado para tentar aprontar, mas, claro, depende do Atlético, depende do nível de atuação do Atlético. Se ele jogar, como a gente tem como referência, o que jogou no Clássico, o Atlético tem tudo para conseguir um resultado positivo e retomar a confiança que vem se perdendo nos últimos jogos, né?
É isso, Ale. Tá na hora, né, de encorpar esse time do Galo e uma boa atuação em casa contra o Mirassol. Eu vou trazer informações do adversário do Galo, Mirassol, aqui no Rádio Esportes, mas antes, um recado importante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Gente, uma mulher é assassinada a cada 2 dias aqui no estado. O número ao mesmo tempo vergonhoso, assustador e muito triste, né? Que não dá pra aceitar. Não podemos achar que isso é algo normal ou que é um problema só do casal. Não é atitude de homem, não é sinal de força e muito menos amor. Violência contra a mulher é crime. Combatê-la é responsabilidade de todos. Por isso, deputadas e deputados estaduais atuam ativamente na luta pela vida das mulheres. Muito importante que cada um também faça a sua parte. Eu, você, a sociedade como um todo. Previna-se, também denuncie. Sua participação pode fazer a diferença para salvar vidas e mudar essa realidade. E se você for vítima ou testemunha de violência contra a mulher, ligue 190 ou procure imediatamente a delegacia mais próxima, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Paulo Azeredo, Mirassol, como disse o Alê, vai muito bem na Libertadores, deu uma engrenada aí nos últimos jogos de Brasileiro, Copa do Brasil, como veio o Mirassol. Mirassol. Hoje não, hein? Hoje não, Mirassol. Fala aí, Azeredo. Valeu, Thiago. Abraço pra você, Alê, Cláudio, Nath, quem tá ligado com a gente. Também quero deixar aqui meu abraço a todos os familiares do Milton Naves, que me recebeu tão bem aqui quando iniciei minha caminhada aqui em 2022 e que tive o prazer de trabalhar, assim como a Nath, eu também sempre o admirei muito aqui à frente do Rádio Esportes e tive o prazer de trabalhar com ele. Deus abençoe aos familiares e também a Milton Naves, que Deus o tenha e que descanse em paz. Bom, vamos trazer aqui as informações do Mirassol, Thiago. O Alê trouxe os últimos 5 jogos do Galo, os últimos 5 do Mirassol foram todos em casa, né? E o Mirassol venceu 4 e empatou só 1. Esse que empatou foi o último, que foi um pouco frustrante o resultado, porque pegou a Chapecoense e o manteve na zona de rebaixamento, aí na 18ª colocação. O time tem uma dúvida no ataque, tem os retornos de Nelton Moura e também de Edson Carioca, que cumpriram a suspensão contra a equipe da Chapecoense, e o técnico Rafael Guanães está na dúvida entre Carlos Eduardo, que vinha sendo titular do time, ou Everton Galdino. O provável Mirassol, então, para pegar o Atlético, poupou no meio de semana na Copa do Brasil, se classificou vencendo o Bragantino por 2-1 em casa, mas alguns atletas foram poupados e agora vem completinho, vem com força máxima para buscar o resultado dentro da Arena MRV. Provável Mirassol com o Walter, Daniel Borges, ex-América, João Vitor, William Machado e Reinaldo, Neto Moura, Aldo Filho e Shailon, Alisson, Carlos Eduardo ou Everton Galdino e Edson Carioca. Este o provável Mirassol para pegar o Galo hoje, 6h30, na Arena MRV. Thiago. Ô, Cláudio Rezende, o Atlético, você pode tentar me trazer um possível time do Galo? E também a notícia que eu achei muito legal, a volta do Guilherme. O Guilherme de Castro Alves, que volta, o Guilherme Alves, atacante, né? Que fez história como centroavante do Galo. Ele agora está de volta para uma função diferente nos bastidores do clube, Cláudio. É isso mesmo. Sendo aguardado aí o Guilherme Alves, nesse fim de semana vai ser apresentado oficialmente na segunda-feira na Arena MRV, Thiago. O Guilherme vem para o cargo de coordenador técnico do Galo. Na prática, Thiago, o Galo estava procurando um profissional que tenha essa capacidade de gerir vestiário, né? De estar ali no dia a dia com os atletas. O Guilherme, além de ter sido atleta, um ex-atleta, também já foi treinador, né? De alguns clubes, Thiago. Então o Atlético viu com a identificação que ele tem com o clube, respeito à torcida e também essa capacidade que ele terá aí para gerir vestiário, fazer o elo, né, dos atletas com a diretoria do clube. O Galo, então, aposta aí no Guilherme Alves, chegando a Belo Horizonte, então, nesse fim de semana. Todo sucesso a ele para essa nova missão aí à frente do Galo aí como coordenador técnico. Ele chegou pela manhã, viu, Thiago? A informação que a gente acaba de receber aqui. Então, o Guilherme já está na área e vai ser apresentado amanhã. Então, hoje acompanha o jogo com o pessoal na Arena MRV. Sobre time, Thiago Reis, vamos tentar decifrar aí o que pode ser esse Galo para o jogo de logo mais. Antes eu vou falar para você, Crucilândia e região, nesse sábado está acontecendo o 13º leilão da Sopoc e a Paz de Crucilândia. Um evento verdadeiro sucesso, né? Os 1.500 ingressos foram vendidos antecipadamente, então quem não comprou ingresso esse ano não vai poder comparecer, não haverá venda de ingressos no local. A organização
agradecendo o carinho, o apoio e a confiança de todos que fazem desse leilão lá com o Sérgio Coelho, com todo o pessoal da PAI de Crucilândia e da Sopoc, a maior instituição de acolhimento de Minas Gerais. Ô Thiago, vamos lá então, projetando esse galo. Everson, Juan de volta, Lianco, e eu acho que pode ir o Alonso na zaga, com 3, né, zagueiros. Na ala pela direita eu tô apostando no Coelho e na esquerda o Renan Lodge, com muita liberdade para os alas. Os volantes, Maicon de volta, né, ele foi preservado, né, no meio de semana, então Maicon, Alan Franco, Bernard. E lá na frente, a dupla que vem sendo titular, né, Thiago? Com Minda e Cassierra. Acho que não vai fugir desse Galo para pegar hoje o Mirassol. Boa, Cláudio. E detalhe, o Galo vem para uma sequência de decisões, né? Meio de semana tem Sul-Americana, Rezendão. Cienciano, quinta-feira, 7 horas da noite. Cienciano que tem hoje a principal possibilidade de ser o líder, né, Thiago? Então, dessa chave, o Galo precisa ganhar do Cienciano para continuar vivo. Se vencer as duas, tem o Cienciano e na outra semana o Puerto Cabello. Os 2 jogos em casa. Aí o Galo, pelo menos ganhando as duas, vai pro play-off. Pode até ser o primeiro, mas aí pro play-off, segundo colocado, o Galo estará garantido. E depois no Brasileirão é aquela história, né, Thiago? Vai pegar Corinthians e Vasco fora de casa. Então hoje tem que ganhar para ter um respiro aí nessa tabela de classificações. Brasileirão que tá maluco esse ano, né, Thiago? Galo, tem que ganhar hoje, hein? Bora vencer, fazer um bom resultado para ter tranquilidade também para essa decisão da Copa Sul-Americana. 12:24, gente, todo mês, hein? Todo mês é aquela conta de luz te apertando aí no orçamento. Você, comerciante, você, empresário, precisa ter aí a Multiluz Solar. Ela vai instalar energia solar na sua casa e aí você dá adeus à conta de luz. Você pode financiar com tranquilidade em até 120 meses. Multiluz Solar, a maior empresa de energia solar de Minas Gerais. Ligue agora, 31 3617 3862, 3617 3862, Multiluz